Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos aqui ao ar livre para a meditação da palavra de Deus. Antes de tudo, iremos orar a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor e para a Tua glória, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha fluir o Teu poder, venha inspirar pela Tua palavra de uma forma sábia, na inspiração do Teu Espírito, a tudo que deve ser falado aqui. Através do Teu Espírito, é o que nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós, a partir de hoje, iniciaremos uma série de meditações de ordens espirituais. Como assim ordens espirituais? Muitas das vezes existe alguma atuação na vida da pessoa que vem prejudicando a vida da pessoa em várias áreas. Muitas das vezes a pessoa não entende, mas pode ser uma atuação espiritual. E em todas as áreas, na sentimental, na saúde, financeira. E hoje iremos falar sobre uma área sentimental, uma área espiritual e sentimental, que muitas das vezes também existe a inclinação dos próprios sentimentos que o homem assim dá o lugar. E por isso que acontece muitas das vezes maldições e coisas ruins na vida da pessoa. A vida da pessoa fica uma vida oprimida, escravizada por algum tipo de atuação maligna e por meio também do pecado. Então vamos ser bastante breve. Iremos falar apenas de duas pontuações. Hoje, terça-feira, 31 de março de 2026. Tem como título O Perigo dos Laços da Sedução do Pecado. E aí, o que dizer a respeito disso? Primeiro, é um perigo. Segundo, é uma armadilha, é um laço. Terceiro, sedução. Sedução vem de algo espiritual e humano que provoca algo. E do pecado. O pecado é assim. Ele vem para seduzir ao homem. E temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. É uma meditação muito breve, mas bem objetiva e muito espiritual. Vamos falar de duas pontuações. A primeira pontuação, laços do passarinheiro. A segunda pontuação, o perigo da insensatez, do engano, do pecado. Laços do passarinheiro. O que significa laços do passarinheiro? Laços do passarinheiro é uma armadilha. Muitos aí, há tempos passados, né, que a gente temos ouvido que para pegar um passarinho, coloca uma armadilha que passa até por desapercebido. E às vezes o diabo faz isso, coloca uma isca. E muitas das vezes é a inclinação dos olhos da própria pessoa que por meio de alguma coisa começa a seduzir. E ali por trás há algo espiritual, há uma armadilha, e a gente tem que ter muito cuidado, porque laço do passarinheiro é sinônimo e é significado de armadilhas e planos malignos. Isso está escrito no Salmo 91, versículo de número 3, que diz o seguinte: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então tem coisas que é de ordem espiritual. A pessoa muitas das vezes não percebe, fica desapercebido, não vigia, não presta atenção às atuações, porque o mal vem assim, de mansinho,
bem sorrateiro. O diabo, está escrito isso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo runge como leão ao nosso derredor, tentando a quem possa tragar. E aí, o que dizer disso? Nossa vida está aqui na terra, mas há atuações espirituais do mal que fica rondando a nossa vida para encontrar uma brecha. O diabo fica estudando aquilo que mais é o seu ponto fraco para lhe atacar. E também está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, que cada um é atraído pela sua concupiscência. Então, muitas das vezes, há situações que acontecem para a pessoa ser fiscado. Então, há uma necessidade muito grande da pessoa ter temor de Deus e pensar assim, ué, isso aqui que está me acontecendo, está me tirando do temor de Deus, está me seduzindo, está me atraindo para prejudicar a minha vida, para transgredir a lei de Deus. Então isso é uma cilada. Isso pode ser uma armadilha para destruir a minha alma. Quem é sensato, quem tem o temor de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que tem o princípio do temor a Deus é desviar-se do mal. Então, vai de cada um. É algo espiritual, tem que se perceber. Às vezes tem pessoas que até dizem assim, essa situação, não, isso não é nada, não estou vendo nada demais aqui. Pois é, o diabo vem de mansinho, disfarçado, como diz lá, se não me foge a memória, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que o diabo não é de se admirar, que o diabo se transforma até em anjo de luz. Então, o mal, ele não vai chegar assim, de repente, e dizer, eu sou mal, eu vou lhe levar para a prostituição, vou levar para o vício, eu vou tirar a sua vida. Não, ele vem disfarçado. Então, é algo espiritual que tem que haver o discernimento e uma das coisas principais para que se haja um discernimento sobre algo espiritual, primeiro é isso aqui, o entendimento, a inteligência, usar o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de uma sabedoria a Deus. Vamos para a segunda pontuação, o perigo da insensatez ao engano do pecado. Então, isso é um grande perigo. A palavra de Deus diz que o sábio que tem temor a Deus, ele vê o mal e se desvia. Mas o insensato não, ele continua. Então, a pessoa às vezes está vendo que aquilo ali não é do agrado de Deus, mas é isso que a velha natureza faz continuar tendo prazer por aquilo. Então, isso é o quê? Insensatez. Saiu fora do temor de Deus. Então, poderá ser uma isca do pecado. Uma isca fácil do pecado. Eclesiastes, já próximo do livro, depois do livro de Provérbios, próximo de Salmo, Velho Testamento, capítulo 7, versículo 26, diz o seguinte: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela. Mas o pecador virá a ser preso por ela. Vamos agora ter esses comentários. Vamos entender de uma forma bem clara. Isto aqui quem escreveu foi o servo de Deus, Salomão. Achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são laços e redes. Salomão foi um homem muito sábio, mas faltou
a vigilância, discernimento e perseverar no temor a Deus. O Senhor, o seu pai disse: Salomão, já estou indo para a eternidade. Seja um homem, seja como eu, guarde o temor, o amor ao nosso Deus. E ele não fez tudo da forma que o seu pai Davi ensinou. Então, o que é que aconteceu? Ele tinha o domínio do reino. E naquele tempo poderia ter mais do que uma mulher. Só que Deus deu a instrução ao seu povo, dizendo: case apenas com o povo que é da fé, com o povo que me serve, e não com o povo das nações pagãs e idólatras. E o que aconteceu? Salomão findou casando com outras mulheres que não eram da fé, que não eram do povo de Deus, que não temia Deus, pessoas que tinham deuses, ídolos, e alguns deuses que eram oferecidos à idolatria e também a uma vida de imoralidade nas suas adorações. E o que aconteceu? Algumas dessas mulheres foi como um laço na vida de Salomão para afastar de Deus. Mas acredito eu que no fim dos seus dias ele se voltou para Deus. Por isso ele dá esse conselho: vi uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujos passos são laços e rede. O que é isso? Laços e rede que prende, que faz amarrar a vida do homem e se afastar do temor de Deus. Cujas as mãos são ataduras. Ataduras prende, deixa a pessoa imóvel, que não pode mais ter mobilidade, não pode mais agir a nada. É isso. Tudo aqueles que são inclinados a um tipo de relacionamento, aproximação com alguém que tem essas características, esses adjetivos, que se inclina para a imoralidade, para a falta de temor a Deus, poderá acontecer isto: cair nessa armadilha e ficar uma pessoa presa e perder o temor a Deus e sair do temor de Deus. É algo espiritual. Aí, para concluir, quem for bom diante de Deus escapará dela. Quem for bom. O que significa isso? Quem for bom. Esse quem for bom significa aquele que for sensato, que tem temor a Deus, vai se inclinar para o temor a Deus e se afastar, se desviar deste laço, dessa atuação que poderá levar para distante de Deus por meio dessa inclinação que tem a tendência para a imoralidade, que tem a tendência para sair do temor de Deus. Mas o pecador virá a ser preso. Aquele que não é sensato, que prefere sua vontade própria e viver nos seus deleites e pecado, será preso. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus nós te suplicamos que haja um despertamento, uma sensatez, um temor a cada um de nós, para se voltar ao teu temor e desprezar, se afastar, fugir de toda aparência do mal, de tudo aquilo que leva para o pecado. Em nome de Jesus, toca na vida de cada pessoa. Se porventura alguma pessoa que está preso
no laço do passarinheiro, em um laço espiritual através do pecado, que eles tenham força de suplicar, pois tua palavra diz, Senhor, invoca-me no dia da angústia e eu te ouvirei e tu me glorificarás. E a tua palavra diz mais, Senhor, sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo, sujeitai-vos a Deus. Nos dê força, temor, inteligência, discernimento espiritual para nos afastar de tudo que poderá tirar nossas forças espirituais, de ter temor e de estar voltado para Ti. É isso que te oramos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, para a Tua glória e para a força, a salvação da nossa vida, em nome de Jesus. Ficamos por aqui com esta palavra, que cada um de nós venhamos refletir. Tudo aquilo que leva para desagradar a Deus é um perigo. E quem tem temor, quem se volta para ter temor a Deus, começa a agir com inteligência, sensatez, e assim, quando a gente pede misericórdia a Deus e forças, a gente nos afastamos de tudo aquilo que poderá nos tirar do temor de Deus. Ótimo dia, Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.